Após centenas de quilómetros correndo veloz por vales e penedias, o Guadiana transforma-se num rio largo e sereno, pleno de maturidade, que se encontra com o mar no extremo sudeste do Algarve. Fruto deste encontro, formou-se uma zona estuarina, de águas amenas e salobras, que penetram a terra por esteiros e canais, tornando-a cheia de vida. Vasta planície aluvial de vegetação rasteira, inundada periodicamente pelas marés, o Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António formou-se há milhares de anos devido à erosão dos relevos circundantes. Modelada pelos elementos naturais, esta paisagem viria mais recentemente a conhecer um novo agente modelador. É o homem, cuja marca se inscreve no quadriculado das salinas esculpidas no Sapal, nas encostas agrícolas, nas cores e texturas de um casario marcado pela simplicidade e rigor dos elementos construídos. Sob o castelo medieval de Castro Marim, o testemunho mais antigo da presença portuguesa no local, encontram-se os vestígios da cidade pré-romana de Bezúris, importante entreposto comercial desde o século VII a.C. até ao início da nossa era. No século XVII, a construção do Forte de São Sebastião, que fica ligado por muralhas ao castelo, transforma Castro Marim na principal praça de guerra do Algarve. Fortemente marcada pela presença humana, a paisagem é, apesar disso, ou talvez por isso, uma das mais belas e bem preservadas do Algarve. Foi para proteger este importante património natural e paisagístico que a área foi classificada em 1975, sendo a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António a primeira reserva natural criada em Portugal. Com cerca de 2.000 hectares, é maioritariamente ocupada pela zona úmida de sapais e salinas, de onde emergem alguns cerros. Os solos lodosos são constituídos por sedimentos muito finos e extremamente ricos em material orgânico e pequenos organismos, que servem de alimento às aves limícolas. No Sapal cresce uma vegetação arbustiva, bem adaptada ao elevado teor salino do solo e a longos períodos de imersão, instalando-se por isso junto ao rio e aos esteiros, onde forma vastas planícies verdes. À medida que se caminha para zonas que sofrem cada vez menos a influência das marés e o solo se vai tornando menos encharcado e salino, surgem progressivamente outras espécies, que no início da primavera emprestam outro colorido ao Sapal. A reserva é povoada por mais de 150 espécies de aves, a maioria aquáticas, que aqui ocorrem aos milhares durante todo o ano, procurando locais de abrigo e reprodução. Algumas destas aves são residentes, passando todo o ano na área, como é o caso do pernalonga, que foi escolhido como símbolo da reserva. Habitante característico do Sapal, é fácil observá-lo nas salinas, que utiliza para construir o ninho no início da primavera.
É também nesta época do ano que os salineiros começam a preparar os cristalizadores para a safra anual. Este aspecto muito particular das salinas deve-se aos romanos, responsáveis pela introdução do reticulado em esquadrias nesta região. Na primavera, para além do pernalonga, é possível observar outras aves aquáticas em plena nidificação. É o caso da andorinha do mar anã, espécie de estatuto vulnerável que aqui encontra um dos seus últimos refúgios, e também do alfaiate, outra das aves emblemáticas da reserva. Com o seu bico inconfundível, deve o nome aos movimentos que executa na procura de alimento, semelhantes ao trabalho de cerzir das costureiras. À semelhança do pernalonga, faz o seu ninho no chão, perto da margem, onde coloca 3 ovos incubados alternadamente por ambos os progenitores. Também a gaivota nidifica no sapal, camuflando os seus ninhos na vegetação, incubando até 3 ovos durante cerca de 30 dias. Com a primavera chegam várias aves estivais. Após uma viagem de centenas ou milhares de quilómetros, que para muitas teve início em África, onde grande parte passa o inverno. Vêm para se reproduzir e encontram nesta área protegida as condições ideais de alimentação e tranquilidade. Nesta herdade, nidifica um elevado número de cegonhas brancas. A sua postura é bastante inferior em número à do pato real, que chega a incubar mais de 10 ovos. Os patos utilizam a vegetação do sapal para camuflar os ninhos, apostando numa estratégia de reprodução que privilegia uma descendência numerosa. Em maio, a incubação está a chegar ao fim para todas as espécies. Após um período de cuidados igualmente dedicados, quer nas aves de maior porte, quer nos pequenos borrelhos ou nas andorinhas do mar anã. No início de junho, ao fim de 3 a 4 semanas de incubação, eclode um pequeno e penugento alfaiate que quase de imediato abandona o conforto do ninho para iniciar a procura de alimento. O mesmo acontece com os filhotes do pernalonga, após um período de incubação semelhante. Os pais defendem aguerridamente os ninhos e as crias, executando vocalizações inconfundíveis. O milagre do nascimento repete-se um pouco por todo o lado, dando um novo significado à palavra vida, num ciclo de renovação alheio à presença humana. As culturas que o homem plantou amadureceram entretanto, acompanhando o ritmo da natureza, sob o olhar atento das cegonhas que agora enfrentam a árdua tarefa de alimentar os filhotes. A anilhagem, realizada pelos vigilantes da natureza, é uma das tarefas mais importantes no acompanhamento desta espécie. As anilhas contêm elementos de identificação sobre o país e a entidade que procedeu à anilhagem. Dados importantes que, ao serem recuperados, permitem conhecer os percursos migratórios e a idade das aves. A calmaria estival é uma época de colheitas e armazenamento. Enquanto o homem recolhe o fruto do seu trabalho, as aves continuam um ciclo, que no verão é de crescimento. Os pequenos juvenis de perna longa
rapidamente aumentaram de tamanho, assemelhando-se cada vez mais aos seus progenitores. Lentamente, a paisagem do Sapal modifica-se, adivinhando a chegada do outono. O sal é retirado das salinas, que assim ficam em repouso até ao ano seguinte, servindo de locais de abrigo e alimentação para as aves. É quando as aves estivais partem e novos habitantes chegam a estas paragens. São as espécies invernantes, oriundas da Europa do Norte e Central, que aqui permanecem de outubro a março. É tal a sua abundância e variedade que este é, sem dúvida, o período do ano mais gratificante para os observadores de aves. Nas margens dos esteiros ou das salinas, em águas pouco profundas, podemos ver as limícolas invernantes. As mais comuns são o maçarico de bico direito, o perna vermelha e os vários pilritos. Em águas mais profundas, alimentam-se as aves pernaltas, como a garça real e os colhereiros, inconfundíveis pelo longo bico em forma de espátula. Ao fundo, nos mais afastados tanques das salinas industriais, uma vasta mancha cor-de-rosa destaca-se na paisagem. São os flamingos. Os adultos distinguem-se dos mais jovens pela sua inconfundível plumagem cor-de-rosa. Reproduzem-se em Espanha e sul de França, utilizando a reserva como zona de invernada, colorindo os céus em bandos de várias centenas de indivíduos. Com elegância, mergulham o longo pescoço na água e agitam a lama dos fundos, recolhendo pequenos invertebrados de que se alimentam. Neste período do ano, a ave mais abundante na reserva é o galeirão comum, quase sempre a maior concentração invernante desta espécie a nível nacional. Alguns também aqui nidificam, já que o clima é ameno e permite o sucesso reprodutor nas águas pouco profundas dos esteiros e lagos próximos, mesmo fora da reserva. Outro grupo bastante numeroso é o dos anatídeos, que aqui invernam aos milhares. Entre cerca de 10 espécies diferentes, as mais comuns são o pato arrábio, o marrequim comum, o pato trombeteiro e, evidentemente, o pato real, que é o único residente. A área protegida é também procurada por anatídeos de estatuto raro e venerável, como o pato branco e a frisada, no primeiro caso, e o pato de bico vermelho e o marreco, no segundo, embora estes últimos sejam pouco frequentes. Uma das mais espetaculares aves marinhas invernantes no Sapal é o corvo marinho de faces brancas, capaz de mergulhar a grande profundidade para apanhar pequenos peixes e crustáceos de que se alimenta. O Sapal constitui local de abrigo e permanência para numerosas espécies de peixes, moluscos e crustáceos que aqui vêm desovar e passar os estádios larvares e juvenis antes de migrarem para o mar, onde completam o seu ciclo biológico. Algumas destas espécies têm elevado valor comercial, como o sargo, o robalo e a dourada. O Sapal funciona assim como viveiro ou maternidade para muitas espécies, o que acentua a sua importância ecológica e científica. A reserva mantém monitorizações e estudos regulares das populações aquáticas e terrestres. Os resultados são importantes dados que permitem o desenvolvimento de medidas de gestão adequadas à dinâmica do ecossistema ou a correção das medidas